apresenta a tua razão para que eu possa te justificar. Amém? Pode se assentar. Irmãos, interessante essa palavra, que vem com duas, na verdade esse Isaías 43 vem com várias promessas. Mas o que chamou a minha atenção foi essas duas promessas. Que o Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, e por amor de mim, do Senhor, e de todos os teus pecados não me lembro mais. Amém. Procura lembrar-me e entremos em juízo juntamente, apresenta a tua razão para que eu possa te justificar. E o Senhor veio falando sobre essa palavra. Entra comigo, eu quero entrar nessa palavra aqui. Apresenta a tua razão para que eu possa te justificar. Interessante nessa palavra que o Senhor me leva em oração. Apresenta para Deus a tua causa. Diz para Ele qual é a tua causa, o que está sendo possível para você. Que às vezes nós não falamos para o Senhor, mas o interessante é que nessa manhã o Senhor falou assim: ninguém entra no juiz sem o advogado. O advogado para ele colocar a sua causa diante do juiz para ele julgar. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso advogado fiel. Glória a Deus. Que é ele que nos perdoa, e diz lá em João: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem um advogado para o Pai, Jesus Cristo. Ele é o meu e teu advogado. Junta para ele a tua causa. E eu comecei a apresentar para ele a minha causa. Senhor, eu tenho uma causa para mim impossível. Mas a tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Glória a Deus. Tudo aquilo que eu pedi em nome de Jesus me será concedido. E essa manhã o Senhor falando, o irmão veio e traz a palavra sobre a fé. A irmã vem e fala sobre Jó. Que fé mais linda de Jó. Que coisa mais profunda. E o Senhor ministrava no meu coração sobre um pai que tinha um filho que tinha problemas. Que toda vez que entrava ficava epilético. E Jesus disse, e os discípulos chegou até Jesus e falou assim: olha, Jesus, os teus discípulos já oraram por ele, mas também não puderam ajudar. Já fizeram muitas coisas. E ele desde criança, e o Jesus perguntou: quanto tempo faz que ele está assim? Desde a sua infância, que o inimigo toma ele, joga ele no chão, judia dele. Desde criança ele vem passando por esse processo. Mas eu não pude fazer nada, nem os seus discípulos. Jesus, dá aqui. E o Senhor orou por ele, aquele menino foi curado. Mas antes dele ser curado, o que Jesus falou para ele? Crê tu? Ele disse, com a boca dele, diz assim: eu creio, Senhor. Mas aí na mesma hora ele reverteu e disse assim: não, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ai, que lindo. Na mesma hora ele falou assim: Senhor, não vou conseguir por mim mesmo. Nem os seus discípulos puderam, então me ajuda. É chegar diante de Deus e apresentar. Senaqueribe, ele apresentou a causa para o Senhor. Ele colocou aqui Isaías 37. Ele foi apresentar a sua causa, porque ele falou assim: olha aqui, quem é você? Glória a Deus. Quem você pensa que é para me afrontar? Se os outros deuses eu já matei, se os outros deuses, outra cidade eu fui lá e tomei, então você também não vai ser diferente. Mas aí Ezequias chega diante daquele que tem o poder e o domínio. Ele vai apresentar e ler a carta lá para o Senhor. Ele vai lá e apresenta a sua carta. Isaías, Senaqueribe, deixa eu ver, que nós fizemos essa campanha tanto tempo nela, eu, Gidelma, aonde ele vem dizendo, recebendo Isaías 37:14, recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão do mensageiro, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que habita tu entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve a oração. Lá em 2 Crônicas 7:14, ele leu essa palavra. Senhor, os olhos e olha, ouve toda a palavra que Senaqueribe, ao qual ele mandou para afrontar o Deus vivo. Não foi nem ele. Falou: Senhor, ele está afrontando o Senhor, não é eu não. Às vezes nós recebemos uma afronta
Nós queremos ir lá com braços de fé, nossos braços na mão. Tá falando de mim, irmão? Vou lá então, peraí. Eu sou crente, mas minha mão não é. Eu não sou, minha língua não é crente, não. Vou lá, não. Você naquele ele zombou, ele falou, quero ver se o seu Deus é poder. Isso mesmo. Aí quando chegou a carta, ele não foi falar pro vizinho. Ele não foi reclamar pro marido. Ele não foi reclamar pra mulher. Ele foi aqui, Jesus. Aqui está, ó. Apresentou. Colocou os joelhos dele em terra e disse aqui, ó. A afronta não é minha, não. Tá falando que o Senhor não pode. Tá dizendo que o Deus dele de pau, de madeira, os deuses que ele, das nações que ele entraram, que era deusinho de madeira, ele sitiou tudo, mas ele esquece que o Senhor é criador dos céus e da terra. Ele esquece, Senhor, que ele não está falando com qualquer deusinho. Ele não está falando com qualquer povo. Ele está falando com o povo, com o Deus de Israel. Com aquele que fez a promessa e disse que foi a guerra. Ele está falando, Deus, com aquele que tem que dizer assim, ó, pode ir para a guerra, pode ir lá tomar a terra, porque eu vou na frente. Glória a Deus, aleluia. Aí nós queremos ir justificar. E o Senhor está dizendo, apresenta a tua causa. Foi aquilo que a irmã disse. A situação era de morte. Mas ela apresentou a causa. E o Senhor entrou. O Senhor está dizendo, qual é a tua causa? Apresenta para que eu possa justificar na terra. Aleluia, Deus. Eu creio assim. E se o inimigo vier acusar e dizer, você é pecadora? Sim, sou pecadora, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Glória a Deus, aleluia. O sangue do Cordeiro todo dia fala por mim na terra dos viventes. O sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que todo dia o sangue de Jesus, ele nos purifica. O sangue de Jesus nos justifica na terra. E essa palavra o Senhor apresenta. Aí ele vai lá falando, ó. Verdade é, Senhor, que o rei da Síria assolou todos os países, as suas terras, lançaram no fogo os seus deuses, porque era Deus de pau. Porque se Deus não eram, senão obra da mão de homem, madeira, pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da mão, para que todos os reinos da terra reconheçam que só tu é Deus. Glória a Deus, aleluia. Eles têm que reconhecer o Deus a qual nós servimos. Eles têm que dizer, vai lá o homem e a mulher. Mesmo no nosso silêncio tem que dizer, a homem e a mulher de Deus. Não abrimos a nossa boca, mas tem que dizer. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer. Olha que coisa mais linda. Depois que a gente apresenta o Senhor, julga a nossa causa terrivelmente. Manda dizer, Ezequiel, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quanto ao que me pedes acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçasse a voz, ergueste os olhos ao alto? Contra o santo de Israel. Ai daquele que toca no santo de Israel. Ai daquele que diz que Deus não é Deus na nossa vida. Ai daquele que diz assim, você se diz crente, mas crentinho que vive na prova, crentinho que não sei o quê. Ai daquele, porque não tem tocado em nós. Tem tocado no Deus de Israel. É verdade. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disse, com a multidão dos meus carros subi, e ao cume do monte, e ao último recesso do Líbano, e cortarei os seus altos cedros, as suas faias escolhidas, e entrarei no cume mais elevado no bosque do campo, e cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito, nosso Deus. Tudo isso ele fez. O amor de ti. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz, e que já desde as antigos eu tinha pensado, agora, porém, se cumpre o que foi, foste tu que destruísse a cidade, fortaleciste, reduziste montão assolado. Por isso os meus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados, envergonhados. Era como a erva do campo, e a erva verde, e o feno do telhado, o trigo queimado antes de crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o furor contra mim.
Por causa da tua raiva contra mim e por causa da tua arrogância, subirei até os meus anzóis. Eis que poreis os meus anzóis no teu nariz e o meu freio no teu lábio, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá que espontaneamente nascer. E segundo ano... Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. E o segundo ano que proceder, mais no terceiro ano, semeai, cegai, plantai vinhas e comei do fruto dela. Porque o que escapou da casa de Judá ficou de resto. Tornará a lançar raiz para baixo do seu fruto. Porque de Jerusalém será o restante. E do monte de Sião escapou o selo do Senhor. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei de Sedequias: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma. Tampouco virou perante com o escudo. E o levantará contra a tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará. O inimigo não tocará. Quando nós apresentamos a nossa causa diante do Senhor, o inimigo não toca. Porque eu amparei essa cidade para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial do Ciro 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpo morto. Quando nós apresentamos a nossa causa, o inimigo pode até querer nos abalar e dizer assim: não está nada acontecendo, mas o Senhor para. Não precisa você colocar a espada, não precisa você colocar a lança, porque eu envio meu anjo para guerrear por você. A Bíblia diz que caiu 185.000 sem levantar a mão, sem nós precisamos abrir a nossa boca. Apresenta a causa. Coisa linda, gente. E diz para o Senhor: agora o Senhor peleje. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E por que nós estamos falando? Você fez. E por que estamos falando? Por que estão querendo nós justificar a nossa causa? Justifica diante daquele que vai dizer: vai lá, minha causa, Senhor. Me feriu, machucou. Apresento diante do Senhor. Mas não para ver morto não, Senhor. Mas para reconhecer: lá vai o homem e a mulher de Deus. Aleluias, glória a Deus. Apresento, Senhor, a minha causa. Amém. Porque quando o inimigo quer vir para roubar o que é meu, eu apresento diante do Senhor. Quando Satanás disse: ó, vou entrar na sua casa, vou tocar nos teus filhos, falei: você não vai, porque quem deu a vida para eles foi o Senhor dos Exércitos. Quem semeou a semente dentro do meu ventre foi o Senhor dos Exércitos. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Mas você não toca naquilo que é meu, Satanás. Glória a Deus. É como o irmão falou ali. Meu esposo, irmão, foi 12 anos no processo da bebida. Muita gente olhava para mim e dizia assim: ei, cadê seu Deus? Enquanto você está dentro da igreja, olha lá o seu esposo. Quando você está dentro da igreja, por que você está rindo tanto? Você não tem motivo para rir. Eu falei: sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo é grande. Sabe por quê? Eu estou como Jó, meus olhos, ó, vão ver a grandeza desse Deus. Aleluia. Jó diz assim: eu estou passando por tudo isso, viu, meus amigos? O negócio tá tudo estreito. Estou usando um caquinho aqui, tá tudo duro, então não põe na cinza. Mas os meus olhos verão o Criador se levantar. E quando o Criador resolve se levantar, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade na terra dos viventes que pare diante desse Deus. Quando Ele resolve tomar nossa causa, Ele diz: ei, anjo, desce lá com a resposta. Porque a Bíblia diz assim que quando Daniel orava, no primeiro dia da sua oração, a Bíblia diz que o Senhor já mandou o anjo de Gabriel, desce lá para trazer a resposta. Mas a Bíblia diz também que havia uma guerra entre o reino Pérsia contra lá no reino espiritual, para poder pedir a resposta de Daniel. Mas ninguém pede a resposta do servo de Deus. Aleluia. Quando o inimigo diz: vou matar teu filho, tomei a minha espada, falei: você não toca. A causa já é impossível, já estava decretada a morte. Mas eu disse: Senhor, se o Senhor quiser tocar, toca. Mas o adversário não toca. Senhor, manda ele recuar, porque o Senhor tem poder para mandar, Senhor.
Coisa tremenda. E na mesma noite, o Deus de Israel entrou para fazer o demônio recuar. Depois voltou de novo, irmã, para me afrontar de novo. E eu pregando, falando sobre Jordão, lugar de milagre, lugar de cura. Que Jordão era lugar de milagre, onde o povo de Israel passou com a arca, com a presença de Deus, carregando a presença. Mas quando eles atravessaram o Jordão, eles tinham que vencer a guerra para tomar a cidade. Começaram a guerrear, na alegria de passar o Jordão na presença do Senhor. Nós vamos que vamos. Aleluia. Aí Satanás veio querer fazer graça. Eu tinha acabado de pregar. Meu filho, mãe, agora já não tem mais decreto, vai morrer de novo. Eu falei, não vai, filho. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei a grandeza daquele que me fez a promessa. Ele pode até sitiar o meu terreno, mas o Senhor não entra, não toca, não mexe, porque eu fiz a promessa. E a promessa é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. É eu e a minha casa. Não tem jeito, eu não abro mão. Senhor, não adianta, eu não vou ganhar lá no céu, lá fora, se eu não ganhar dentro da minha casa. Não vou perder, Senhor. Não adianta se eu querer que eu vou lá fora, se a minha casa não estiver debaixo da tua potente mão. É verdade. Aí eu grito, Tatiane, sobe comigo. A Gidelma, mais eu estou 3 horas da madrugada. Senhor, levanta as guerreiras de oração, porque daí o campo tem que recuar. Aleluia. Porque a irmã Acho que não testemunha passou aqui. no meu... Vai chamar as guerreiras de oração. Ai, meu Deus. Coisa linda. Vai chamar as mulheres de oração. Aqui, que não dá. Porque como eu disse ontem lá no monte, o irmão falou, o Senhor nos chamou para ser ajudadora da casa, dos esposos. E para a casa estar de pé, nós precisamos estar de joelho. Nós precisamos guerrear. Às vezes o meu marido não entende. Às vezes, por que ora tanto? Porque se eu não estiver de joelho, meu maridinho, o cão vem e faz a festa. Enquanto você trabalha para trazer o alimento, eu trabalho para Jesus, o joelho vai comer na terra e Deus vai dissipando os atributos de Satanás. Nós apresentando a nossa causa. Obrigado. E quando queremos abrir a nossa mão, tem um dia, eu deixei de orar uns dias, eu vou ver o que vai dar, Jesus. Misericórdia. Ele falou assim, mulher, você não está orando não, né? Você não está orando não. Eu falei, vai orar você? Você também sabe orar? Ele falou, volta a orar. Daí minha amiga falou assim, vai orar mais, que você está fazendo graça. Eu falei, não, tem que tirar um pouquinho a mão. Esse dia ele falou assim, mas, olha, cuidado com esse portão. Eu falei, tem um anjo lá, quer que eu peça pro anjo sair? Daí meu filho, mãe, não faça isso, que senão você vai perder o sustento. Eu falei, eu não vou pedir por causa disso. Mas eles têm que ver o Deus a qual nós servimos. Aqueles que olham, porque Eliseu, ele passou na rua da viúva lá, de Sarepta, e não abriu a boca. Mas ela disse, lá vai o homem de Deus. O nosso testemunho, eles têm que ver. Mas o que eu quero dizer, tudo isso que vocês trouxeram hoje aqui, apresenta a tua causa. Glória a Deus. Aleluia. Apresenta qual é a causa que você quer que Deus justifique. Chama o advogado Jesus. Falei, advogado Jesus. Vai pegando aí a minha causa. O Senhor que tem aí tudo aí anotado. Vamos entrar diante do Jesus, do nosso juiz, nosso Deus, nosso perfeito, nosso Senhor. Vamos entrar, Senhor, meu Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que ressuscita morto. Que ainda que esteja morto, a tua palavra diz que vai viver. Aleluia. Ainda que esteja morto. É profundo. Nada para Deus é impossível. É nós que impedimos de eu trabalhar. Senhor, aqui é difícil pro Senhor, porque, olha, Jesus, não tem jeito, Senhor. Isso daqui é muito difícil pro Senhor. E o Senhor está falando, nada. Eita Deus. Nada é impossível. Aleluia. Obrigado, papai. Não tem nada que impeça eu trabalhar. Porque aquela mulher do fluxo do sangue, ela não podia estar no meio daquela multidão. Mas ela rompeu. Uma vez o Senhor me deu a visão do romper dela na multidão. Coisa linda. Foi muito lindo. Irmão, não tinha espaço para ela passar. Como é que ela conseguiu tocar na hora do mestre? Como é que ela conseguiu romper aquela multidão? O cego de Bartimeu, como é que ele conseguiu gritar e chamar a atenção do mestre? Porque a Bíblia diz que ele é onisciente, ele é onipresente, ele ouve o que nós não conseguimos ouvir. Jesus parar a multidão para aquele cego. Enquanto muitos malavam falavam, cala a boca, não incomoda o mestre, está gritando demais. Ele está dizendo, não quero nem saber, eu quero o meu milagre. Eu vou gritar mesmo, vou romper. Por isso que eu falo assim, Senhor, essa voz erônica que o Senhor me dá, que às vezes meu marido fica louco com ela, é para romper a multidão, Senhor. Glória a Deus. É para abalar o inferno. Verdade, Mas vai trazer o meu milagre na terra dos viventes.
Essa voz não precisa nem de microfone, que até os vizinhos escutam, Senhor. É para romper a multidão. Tocar mesmo. Para tocar. Porque Jesus não usava microfone. Eu acho que a voz de Jesus era meio igual a nossa, assim, né? A sacola é dele. A sacola é dele. Então, ó, A a voz sacola era é de dele. Jesus também. Porque ele entrava no barquinho e pregava a multidão. Deve ser um vozeirão, assim, que ecoava, assim, né? Deve fazer uma coisa muito linda de Jesus. Mas o que eu deixo para vocês, nessa palavra. Obrigada, Senhor. Apresenta a tua causa. E se o inimigo vier te dizer assim, ele não está te ouvindo, porque você pecou, ou porque não sei o que, você diz, olha aqui, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, Jesus, aleluia. E se falar assim, irmã, volta, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha vida. Glória então a eu sou Deus. vivo de promessa de Deus, de derrota, Satanás, você já está derrotado. Para mim aqui, o Senhor só tem promessas. Obrigada, Senhor. O nosso Deus é Deus de milagre. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Glória a Deus.